Olá a todos, o meu nome é Larissa, eu sou acadêmica do 7º período de Engenharia Civil da FATEB. Eu vou apresentar para vocês o meu projeto de trabalho de conclusão de curso, que é sobre a produção de blocos de concreto leve com adição de poliestireno expandido. O avanço de novas tecnologias no mundo tem levado o mercado da construção civil a buscar inovações em seus sistemas construtivos que possam ser incluídas nas edificações. Nos últimos tempos, o concreto tem sido alvo da inclusão dessas novas tecnologias na indústria da construção civil através do uso de materiais alternativos na sua produção. O poliestireno expandido ou isopor é um material alternativo que tem sido aplicado no concreto. A utilização do EPS como agregado no concreto, em substituição total ou parcial do agregado convencional, tem como principal objetivo a obtenção de um concreto com menor massa específica em comparação ao concreto convencional, gerando elementos estruturais mais leves e baratos devido à redução da sua massa específica. A vantagem da utilização desse material é a facilidade de manuseio e execução quando este material é utilizado na fabricação de elementos pré-moldados, como nos blocos de concreto, que é o objeto de estudo desse trabalho. Os principais objetivos dos trabalhos são produzir blocos de concreto substituindo parcialmente o agregado graúdo por EPS, utilizando porcentagens de 25, 40, 75 e 90%, caracterizar e comparar os resultados dos blocos de concreto sem e com adição de EPS em termos de resistência, compressão, absorção de água, massa específica e conforto térmico, verificar se os blocos produzidos atendem a NBR 6136 de 2016 e NBR 12118 de 2014 e apresentar uma análise comparativa de custos entre o bloco de concreto convencional e o bloco de concreto leve com EPS. Os primeiros indícios do uso de concreto leve foram registrados aproximadamente em 1100 a.C. por construtores pré-colombianos, onde eles fizeram uma combinação de pedra-pómez, cinzas vulcânicas e cal e descobriram uma massa leve com propriedades características do concreto. Porém, foi a partir dos anos 60 que o concreto leve teve uma maior utilização na construção civil, sendo utilizado em elementos pré-fabricados e na construção de importantes edifícios, como o Australia Square, na Austrália, em 1967, mostrado na figura A, o Lake Point Tower, nos Estados Unidos, em 1968, mostrado na figura B, e o One Shell Plaza, nos Estados Unidos, em 1969, mostrado na figura C. O concreto leve foi bastante utilizado durante a Primeira Guerra Mundial para construções de embarcações. Um exemplo de embarcação, o SS Selma, de 1919, como mostrado na figura, foi realizada uma perícia após 61 anos de sua construção e ainda apresentava excelentes condições de resistência e corrosão, apresentando uma massa específica de 1.600 kg por metro cúbico. A principal característica dos concretos leves é a sua massa específica reduzida em relação ao concreto convencional. Enquanto a massa específica do concreto leve pode variar de 300 até 1.850 kg por metro cúbico, a massa específica do concreto convencional varia de 2.000 e 2.800 kg por metro cúbico. Essa propriedade torna possível a elaboração de estruturas mais leves, com comportamento térmico e acústico mais vantajoso em comparação ao concreto convencional, resultando na fabricação de elementos estruturais com menor seção transversal, diminuindo as dimensões das fundações. Os estudos relacionados aos blocos de concreto leve com EPS ainda são muito recentes, sendo apresentados estudos como o de Ventura, 2016, e Gonçalves, 2018. A principal característica dos blocos de concreto leve de alvenaria de vedação, quando comparados aos blocos de cimento comum, é a melhora do conforto térmico-acústico dos ambientes. Isso se deve ao fato de que o EPS é um material que apresenta propriedades térmicas e isolantes, e as vantagens desses blocos são as variedades de aplicações e forma dos blocos, gerando economia na obra, a melhor distribuição das cargas nas fundações, se o bloco for para alvenaria estrutural, maior controle do padrão de qualidade na alvenaria, já que a produção pode ser feita no local da construção, e a desvantagem é que a utilização desses blocos para alvenaria estrutural não permite a derrubada dessas paredes para eventuais mudanças no projeto. O EPS é um polímero celular rígido decorrente da polimerização do estireno em água. São pérolas de cerca de 3 milímetros de diâmetro expandidas que não contaminam o solo, água e ar e são 100% reaproveitáveis.
Os blocos de concreto podem ser classificados de acordo com a NBR 6136 de 2016 em bloco de concreto com função estrutural ou de vedação, conforme apresentado na tabela. O bloco escolhido para este trabalho é o bloco de classe D sem função estrutural. O ambiente em que um ser humano está, ele influencia diretamente em seu bem-estar, já que o organismo humano ele estabelece um fluxo de perda e absorção de calor para a geração de um equilíbrio térmico. E com o intuito de gerar esse conforto térmico, será analisado as temperaturas obtidas com estes blocos de concreto leve. Os materiais utilizados serão o aglomerante cimento Portland Ari de alta resistência inicial, o agregado miúdo a areia, o agregado graúdo o pedrisco e o EPS e como aditivo a cola PVA extra. O presente trabalho tem caráter quantitativo e qualitativo e será desenvolvido em 3 etapas: caracterização dos materiais, processamento dos blocos leves e caracterização dos blocos. A classificação dos agregados graúdo e miúdo será verificada comparando a sua composição com as faixas granulométricas especificadas na norma técnica NBR 7211 de 2009. E devido ao fator da baixa densidade das pérolas de EPS, será utilizado um aditivo à base de PVA, ou comumente conhecido como cola branca, que tem a finalidade de evitar a segregação das pérolas de EPS entre os demais componentes do concreto. O traço ou dosagem dos componentes de um concreto é a quantificação ideal dos seus componentes. Nessa etapa será escolhido como traço uma dosagem para blocos de classe D, utilizando como referência o traço estudado por Ventura em 2016. Como pode-se observar na tabela, a substituição do EPS será realizada em percentuais com relação à quantidade de brita a ser utilizada no traço de referência. O fator água-cimento é a determinação da quantidade de água necessária para atingir a consistência seca desejada para o concreto, e será obtida através da mistura de proporções pequenas de água que serão colocadas em tubos de ensaio e relacionadas ao consumo de cimento adotado no traço, até a mistura atingir o ponto de pelota na mão, conforme apresentado na figura. O processo de confecção dos blocos ocorrerá da seguinte forma: os materiais secos serão colocados em um misturador de bancada, mostrado na figura. Em primeiro lugar serão colocadas as pérolas de EPS, em seguida a brita e a areia, a fim de evitar a flutuação das pérolas de EPS. Posteriormente, o misturador será ligado em velocidade média por 5 minutos e serão adicionados aos poucos a quantidade de água necessária na mistura. Logo após o processo de mistura, a massa será adicionada à forma de moldagem dos blocos, com dimensões de 9 cm de largura, 19 de altura e 39 de comprimento, como mostrado na figura. Em seguida, os blocos serão desenformados e armazenados em local livre da exposição do sol e do vento, onde posteriormente serão envelopados com material plástico para o processo de cura, por um período de 24 horas, conforme mostrado na figura. Os ensaios de resistência à compressão serão executados utilizando uma prensa hidráulica, como mostrado na figura, e a resistência à compressão será determinada nos blocos com idades de 7, 14 e 28 dias. A análise dimensional será a determinação do comprimento, altura, largura e espessura das paredes longitudinais e transversais dos blocos por meio de um paquímetro, conforme a ABNT-NBR 12.118 de 2013. A determinação da absorção de água ocorrerá conforme a descrição da NBR 2118 de 2013, onde os blocos serão colocados em uma estufa a uma temperatura de 100 graus Celsius por um período de 24 horas para o processo de secagem, conforme mostrado na figura A. Após a obtenção do peso seco dos blocos, eles serão resfriados ao ar antes de serem imersos em água para iniciar o processo de saturação, por um período de 24 horas, e posteriormente eles serão pesados para a determinação da massa saturada, conforme mostrado na figura B. Para a determinação da absorção de água, será utilizada a seguinte equação: onde A é a absorção total, expressa em porcentagem, a massa 1 é a massa do bloco seco em estufa e a massa 2 é a massa do bloco saturado. Para a determinação das propriedades térmicas, serão confeccionadas 2 caixas térmicas com 1 metro quadrado, conforme mostrado na figura. Uma será formada pelos blocos de referência e a segunda pelos blocos que obtiverem a melhor resistência. Nesse processo, serão obtidas as temperaturas externas e internas da caixa por um termômetro digital.
E as temperaturas serão anotadas nos seguintes horários: 9 horas, meio-dia, 15 horas, 18 horas, por um período de 5 dias.